sou o José, sou assistente de produção e fui responsável pelo 3D da curta-metragem. Olá, o meu nome é Luís, sou técnico de som, sonoplasta, compositor e animador 3D. Olá, sou a Liliana, sou diretora de fotografia do projeto e também a designer. Olá, o meu nome é Luís Peixoto, sou produtor da curta, fiz desenvolvimento web também e realizei estes vídeos de behind the scenes. Eu sou o André, sou o realizador e o argumentista desta curta. Boa noite, eu sou o Ricardo, sou o ator daqui desta curta, interpreto a personagem Carlos e agora fui chamado aqui para o behind the scenes. Vamos lá ver o que é que isto dá. O processo de criação da Última Gota surgiu com a ideia de ser apenas texto, sendo que contém alguns elementos relativos aos temas abordados na curta, relativamente à água. Depois de ter feito a parte do logotipo, comecei então a trabalhar na parte do cartaz. Sendo eu a diretora de fotografia, consegui obter algumas imagens para depois aplicar na criação do cartaz. Foram utilizadas algumas fotos, nomeadamente a do ator principal, numa das cenas, julgo, do final. Usei uma foto da parte das árvores do Corgo para dar algum ar mais dramático ao cartaz. Realizei também a parte do design do site, a parte toda do wireframe e essas partes assim. Relativamente ao trabalho do set de gravação, posso dizer que foi bastante engraçado. O ator era super animado, estávamos sempre na brincadeira uns com os outros. Foi complicado porque tínhamos que andar sempre com o material para trás e para a frente e nem sempre foi fácil a realização e a concretização daquilo que estava planeado ou que se pretendia. A maior dificuldade que tive no projeto, no desenvolvimento do projeto, não é, completo, foi relativamente à parte do design na web, ou seja, para o site, porque não era de todo o meu foco. Foi um desafio. Para o desenvolvimento web, usei o framework Laravel com Vue.js. O site é composto por dois temas principais, o modo normal e o modo mais infantil. O modo mais infantil contém jogos e interações, enquanto que o modo normal só tem o cartaz, a curta, dicas. A nível do back-end, usamos uma ferramenta chamada Backoffice, que nos permite a todos fazer alterações em textos, imagens, guardar comentários, guardar os melhores tempos dos jogos, colocar dicas, meter imagens na galeria. Já no processo final de desenvolvimento do site, decidimos colocar o site online, num servidor, e está disponível para toda a gente que quiser ver, ultimagotafilme.pt, e podem ir jogar o jogo. Na parte da curta-metragem, fui um dos produtores, em que o meu trabalho consistia em retificar as gravações todas, fazer alterações no cenário, ajudar em tudo o que fosse preciso para a realização da curta. Uma das partes que achei mais difícil na curta foi toda a logística de mover os materiais de um lado para o outro, de organizar os horários das pessoas, os cenários, os sítios onde íamos gravar, e estamos dependentes da meteorologia também. Para mim, um dos melhores momentos da curta foi no primeiro dia, quando ainda nos estávamos a integrar neste processo todo de trabalhar, estava várias moscas a interromper a nossa gravação e tivemos que tentar arranjar uma forma de parar essa situação. Um momento de maior dificuldade foi tentar que não houvesse um corte entre a parte em que a curta-metragem mostra a realidade e a parte animada, de maneira que a linha de raciocínio da mensagem que se pretende passar não fosse perdida. O momento que mais se notou que me fez mais, que me cativou mais, foi tentarmos passar ou criar um cenário hipotético daquilo que pode vir a acontecer no caso de não utilizarmos corretamente as energias. A nível da produção geral foi bastante conseguida. O nosso ator principal mostrou-se bastante empenhado no seu papel, também por isso já não seria falta de saber porque já foi trabalhado. No set de som, eu tentava estar sempre o mais próximo do ator possível. Houve momentos da gravação em que houve fecheiros que ficaram com alguns problemas, mas em pós-produção a gente teve que fazer uma alteração e teve que criar
próprios sons. Toda a pós-produção do áudio foi feita no Pro Tools, foi optado esse DAW por uma simples razão, porque para trabalhar na mixagem acho que é um programa que é bastante fácil de visualizar as coisas todas em simultâneo e dá para controlar muito mais os faders. Uma parte que deu bastante desafio foi a parte da animação, como é óbvio, porque não tinha nenhum som dentro da animação, então teve que ser tudo feito de origem, teve que ser pensado quais sons colocar, as panorâmicas onde os colocar. Houve situações em específico, como quando a personagem liga os interruptores, liga as fichas, liga tudo, em que não tínhamos esses sons gravados e tive que fazer os foleys para gravar. O carregador a ligar ao computador foi um simples a fazer assim, e acho que todos os sons editados acho que ficaram engraçados e ficou um bom trabalho. Em animação 3D, talvez tenha sido na parte em que tive que fazer o fumo e o fogo nos cenários, em que o processamento disso puxa muito pelo computador, e cheguei a uma parte em que já não conseguia ver nada da animação que estava a ser feita e tinha que esperar sempre pelo render final para conseguir ver alguma coisa. A nível do som, a maior dificuldade acho que foi a parte de cortes, o exemplo quando o ator está a carregar na fonte, no Parque Corgo, que eu acho que simplesmente tínhamos um clique e teve que ser todo modificado esse clique e com vários cortes para dar a ideia de que ele estava a carregar várias vezes e sincronizar tudo com a mão dele. O que eu achei mais engraçado, daí também termos escolhido esse ator, é o convívio até mesmo com ele, porque ele é super engraçado, tipo, temos muitas histórias com ele, e onde talvez nos tenhamos divertido mais foi no Parque Corgo e até nos jantares que fizemos aqui em casa. Acho que foi as partes mais engraçadas que tivemos com ele. Encarar a personagem foi fácil, tenho a dizer que foi é o contrário de mim, totalmente o contrário de mim. O gajo é preguiçoso, está sempre cansado, tem energia para dar. Eu senti-me um bocado incomodado pelo gastos que eu fiz em casa, das pessoas que arranjaram a casa, que foi água, luz. Água e luz. É muito dinheiro! Trabalhar com esta equipa, pá, diverti-me muito. Tenho momentos desde seriedade, desde brincadeira, mais brincadeira do que seriedade, mas conseguimos levar o trabalho até ao final e isso foi muito giro, importante. Mas os melhores momentos foram acabar as noites a comer pizza. Se eu senti alguma dificuldade durante o processo, tentar fazer uma cena com o meu afilhado, que ele andava lá com a mangueira no ar e fazia-me rir. Não acho que não houve assim muita dificuldade, porque o ambiente da equipa é incrível e deixaram-me sempre à vontade. Deixaram-me ser eu próprio, porque senão eu não estava a fazer estas macacadas aqui. Melhor momento, posso dizer os jantares, que era quando nós conseguimos divertir sem ter que pensar que íamos ter que gravar a seguir. Mas de resto acho que foi tudo muito divertido. O Parque Corgo, até começar a chover, que aquilo foi muito chato. E eles terem que pôr a andar a descer aquela rua toda, que também foi muito chato. Mas de resto, gostei muito de dar uma pancada ali na torneira. Ela, opa, espero vir trabalhar mais vezes com esta equipa e não os deixá-los trabalhar direito, porque vou fazê-los rir. É mais fácil, porque uma pessoa não tem que andar ali a decorar texto, a mente dele não está a pensar tanto no texto ou como tem a reagir, mas também há aquela concentração de, ok, mais maximizada em cada ação que acontece. Digo eu, mais, por exemplo, partes em que eu tinha que adormecer, aqueles segundos em que eu estou a contar. Estás a olhar, agora adormece. Mas sim, foi uma experiência que eu gostei muito e repetia fácil. Toda a ideia de criação do Última Gota começou nesta sala, precisamente, em que estávamos os 5 elementos do grupo a dar ideias, fazer brainstorming. Eu comecei a escrever o argumento, começámos todos a rever o que é que podia ser mudado, alguns detalhes. Trabalhar nas gravações foi um desafio, acima de tudo foi um desafio, foi muito complicado. Não sabia que ia ser tão puxado, houve dias em que isto era mesmo complicado para gerir horários, para gerir dias, gerir locais. Uma das coisas que eu consegui também aprender realizando este projeto foi que toda a gente faz falta em tudo. Principalmente num projeto tão pequeno. Tinha o Luís Peixoto como o meu produtor, estava sempre ali a rever filmagens comigo. A Liliana, como diretora de fotografia, também estava sempre a rever filmagens, porque tínhamos medo que houvesse algum reflexo de algum de nós numa parede ou num espelho ou alguma coisa. Muitas vezes não havia espaço para todos
Então estávamos basicamente eu com a câmara, depois o Luís ao lado com o microfone quase a tocar no teto, mas acho que no final acabou por correr bem. Na parte da banda sonora, contei com o Luís para me ajudar nisso. Estivemos ali a trabalhar até bastante tarde, num primeiro dia. Depois disso fomos trabalhando mais remotamente, mas acho que a banda sonora também foi bastante bem conseguida. Decidimos ir por um caminho mais simplista, mais por pianos e orquestras, para ser mais simples e para também dar assim um tom geral à curta. E na parte final, na parte da edição, eu estive a editar a curta no Premiere. Inicialmente eu fiz o primeiro Director's Cut e havia muita coisa que não batia certo, havia muitos planos que não batiam certo, mas nós depois juntámos-nos num último dia para refazer todas as filmagens que precisávamos. O momento mais difícil, o momento mais complicado, houve muitas complicações, por mais que um semestre pareça bastante tempo, não é fácil gerir requisição de material, gerir sítios, etc, não é fácil. Na parte de trabalhar com o cast, tanto com o Ricardo como com o Luís Francisco, acho que correu muito bem. O Luís Francisco só participou numa das cenas, mas o Ricardo participou de início ao fim e o Ricardo é um ator 100% profissional. O Luís Francisco apareceu assim do nada e correu muito bem. Ele também foi super acessível e gostou de estar connosco, por isso o convívio é sempre excelente. Principalmente quando acabávamos uma tarde inteira de gravações, estávamos aqui muitas horas e depois finalmente podíamos jantar todos juntos e conseguíamos relaxar dessa maneira, mesmo sabendo que 2 dias depois tínhamos de fazer outro dia igual. O momento favorito, o momento que gostei mais, provavelmente foi mesmo quando tivemos os dois atores em cena, em que metade do diálogo foi improvisação. Eu escrevi cerca de 3 falas, 2 ou 3 falas no guião e acabaram por ser 6 ou 7, porque o Ricardo começou-se a rir e começou a dizer alguma coisa, depois o Luís Francisco dizia outra coisa e pronto, acabou por ficar na curta final, o que tornou tudo muito mais engraçado, aquela cena muito mais engraçada, que era esse o objetivo.